Olá, sejam bem-vindos ao Headcast, o podcast da Head Education. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, mentalidade empreendedora, casos clínicos e técnicas de aperfeiçoamento em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos também. Você que está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim como quem está nos ouvindo no Spotify. No episódio de hoje, um convidado muito especial que eu já vou revelar para vocês, nós vamos falar sobre a história de vida vencedora do nosso convidado e grande amigo, como ele se tornou uma referência para outros dentistas e como é ter os colegas como clientes. Depois de tudo isso, como é o desafio de receber casos mais complexos, os mais complexos possíveis, e ele vai nos falar um pouco sobre isso, especialmente casos de retratamento, e a conexão que existe tanto na formação quanto na prática clínica de especialidades como periodontia, implantodontia e cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Mas antes de começarmos, vamos então dar as boas-vindas aos integrantes da mesa. Vou começar já de cara com o nosso convidado. É um prazer para a gente ter o grande Marcelo Nunes aqui conosco, né? Nos conhecemos já de outros eventos, outras áreas da odontologia. Outros carnavais. Exatamente, mas agora estamos contando com a presença dele aqui no nosso querido Headcast. O Marcelo, que é uma referência para o Brasil inteiro e até fora do país, nessas grandes áreas aí que a gente vai abordar um pouquinho hoje. Guilherme Lengler, nosso sócio fundador aqui na Head Education, Guilherme Fritcher e eu, Lauro Ayub. Estou aqui nesse papel de mediar esse nosso papo. Então, Marcelo, já de cara vou querer passar a palavra para ti, sem muita demora. A gente vai começar, a gente sabe, a gente quis, eu acho que o podcast ele nos permite isso, né? Que é falar um pouquinho da intimidade também, contextualizar um pouco como que os profissionais, antes de chegarem no status que eles estão nesse momento, como que foi a história de vida para chegar. A gente sabe que tu tem uma história muito bonita de vida, que é inspiradora, e sabe quando a gente estava pensando assim, nos tópicos para abordar aqui no episódio, a gente quis trazer essa questão porque hoje a gente vê profissionais saindo, né, com o mercado saturado, muitos profissionais, mas às vezes numa condição já de vida, uma condição de oportunidades de trabalho boas, e as pessoas reclamam muito, elas, tá difícil, a odontologia tá difícil, tem muito profissional no mercado, está concorrido, a formação é longa, tem uma curva de aprendizagem importante, especialmente para algumas áreas e técnicas. E a gente quer começar ouvindo um pouquinho da tua... Agradecer já, inicialmente, e começar ouvindo um pouco da tua história de vida. E até, Lauro, já colocar assim, que interessante, Marcelo, obrigado pela presença. Prazer todo meu. Quando a gente começou a organizar e começou a ter os convidados, a gente fez listas de quem a gente gostaria. E teu nome sempre esteve na lista dos 3 independentes. Então, para nós é uma honra ter a tua presença aí. A honra é toda minha, cara. Eu fico extremamente lisonjeado, acima de tudo, de estar aqui com vocês. Eu falo que o universo ele sempre conspira a favor, né, de permitir que as nossas amizades elas se estreitem, porque a gente acredita em alguns valores que, na verdade, é o que fecha esse círculo. E assim é na nossa profissão, na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento, no ciclo social. E nada vem por acaso, né? E quando digo que nada vem por acaso, é porque depende muito dos nossos esforços, depende muito dos nossos sonhos, dos nossos desejos, depende muito do quanto a gente se projeta, né? Pegando e respondendo aqui ao questionamento do Lauro, sobre um pouco da minha história de vida, e para quem não sabe, eu vim do Piauí, numa cidade chamada Picos. Hoje, o povoado onde nós morávamos se chama Sussuapara, que era um bairro, era um povoado dessa cidade. E o meu irmão mais velho, o Djalma, ele que também é dentista, ele veio para São Paulo em 76, em 1976. E veio estudar, morando com tios, então, que eram os nossos, na verdade,
fomentaram a educação de muitos sobrinhos, né, ao longo desse percurso de vida que eles tiveram, que também saíram dos seus redutos, saíram dos seus lares, ainda jovens, para despertar outras oportunidades na vida, para poder fomentar a oportunidade para outros, né? E assim foi toda a caminhada da nossa família. E o Djalma, quando ele veio para São Paulo, ele estudou, se formou, né, trabalhou, né, trabalhava, estudava, fez exército. E eu me lembro quando ele estava na graduação, né, quando ele voltava, todo final de ano, e para nós era das maiores sensações, das melhores sensações, era quando eles voltavam. O Djalma e o meu outro irmão, que foi também morar em Recife, também com outra oportunidade por um outro tio. Né? Então, eles vinham, né, voltavam para casa todo final de ano para passar as férias com a família, e aquele monte de irmãos, éramos em 11 irmãos, hoje somos em 10, infelizmente faleceu um dos meus irmãos, um irmão mais velho que eu, e nós nos juntávamos, né? E até hoje nós nos juntamos, inclusive estaremos brevemente juntos novamente. E esse encontro, ele era sempre a grande espera ao final do ano. Então, eles vinham, participavam, traziam livros para a gente, orientava sobre perspectivas de vida, em despertar sonhos, em fomentar um desejo para poder galgar um outro passo na vida. E isso, na minha percepção, né, eu falo agora por mim, era algo que eu sempre me projetava, né? Então, eu via isso, sempre me projetava. Eu queria estar com ele, né? E oportunidades essas que nós jamais conseguiríamos desenvolver por lá. Não contra, né, às vezes, apoio, mas realmente porque não havia campo, né? E aí o Djalma veio para São Paulo, terminou sua faculdade, ele trabalhava, ele trazia mel e alho, né, para vender na faculdade, e esse dinheiro que ele ganhava, ele pagava nossas escolas lá no interior do Piauí. E isso foi ao longo de toda a vida dele, né? Não só para mim, mas para todos os irmãos, para os meus sobrinhos, né? E isso nós fomos ampliando essa rede, né? Conforme nós nos formávamos, nós também participávamos disso. Até o ponto em que nós viemos para São Paulo morar com ele, né? Trouxe para a residência dele, estudamos também tudo fomentado por ele, prestamos vestibular na mesma faculdade que ele, que é na Unesp, em Araçatuba, nos formamos e voltamos para São Paulo para também trabalhar e ajudar outros sobrinhos. E também nós trouxemos outros sobrinhos para estudarem. Nós temos mais 2 outros sobrinhos que se formaram em odontologia, outros que se formaram em advocacia, se formaram em psicologia. Então, e assim a gente conseguiu dar alicerce e bases para que a família toda tivesse pilares que pudessem se sustentar. Então, esse foi o projeto, resumidamente falando, esse foi o projeto bem que resumidamente falando, né, Marcelo? Mas Parece que lição fácil, de vida. parece rápido, né? Que lição de vida, hein? Uma lição. Veio na hora pra gente rever, assim, esse final de ano, o que está acontecendo. Muito obrigado. Uma lição que, com certeza, eu já conhecia essa história, mas não canso de ouvir. Não, e é muito legal quando a gente tem referências, assim, na nossa área, que tem uma história bacana, assim, até de que aquela coisa não foi toda fácil, assim, que os passos que foram aproveitados, mas que era uma sequência natural, né? Tem essas pessoas que elas furam a bolha, as dificuldades, e é bacana ver isso, porque tira um pouco aquela sensação das pessoas que enxergam algumas dificuldades ali que podem ser completamente superadas, né? Porque, na verdade, né? Desculpa, Gui. Não. Na verdade, o ser humano, ele tende a esbarrar sempre nas primeiras dificuldades. Quando fala esbarrar, é de literalmente esbarrar e ali estacionar, né? Ele não vê que aquela dificuldade talvez seja o ponto de ele passar para um outro nível, né? Quando eu, pegando de novo esse exemplo, quando nós saímos do Piauí, a gente vivia dentro de um paradigma. Quando nós nos mudamos para São Paulo, eu me lembro isso perfeitamente como se fosse hoje, né? Nós viemos de caminhão, né? No caminhão que meu tio transportava cera de abelha,
São 5 dias de viagem, para vocês terem uma ideia, né? Então, sai de lá, então 5 dias dormindo em boleia de caminhão. E em cada trecho, às vezes as pessoas, poxa vida, mas imagina, você vê de caminhão, não há nada de anormal nisso. E a gente vê, ao longo, cortando todo o país, você vai vendo as diferentes regiões, os diferentes, às vezes, dificuldades maiores do que você já está vivenciando, né? Então, quando eu discuto hoje política, inclusive com alguns colegas, eu falo assim, cara, você conhece o interior do país? Você já foi para o interior do país? Sim. Você já teve contato com essas mazelas que muitas vezes vivem lá e que são esquecidas, são ignoradas e muitas vezes são culpadas por injustiças que assolam o país? Você não está em condições de fazer tais comentários se você não conhece, não é conhecedor disso. Então, quando nós vínhamos, né, de caminhão, né, e cada quilômetro rodado, então saía às 6 da manhã e parava às 11 da noite, né, esse era o percurso, o mesmo motorista, né? Então era eu, meu outro irmão e mais um colega que vinha e mais um motorista. Então ele armava uma rede, dormia no assoalho, os dois dormiam no banco, o outro dormia no assoalho. Enfim, e assim foi durante toda a viagem. Então cada percurso você via diferentes realidades e a evolução. E você via a evolução. Puxa, você está vendo carros, você está vendo construções, você está vendo cidades, está cruzando cidades. E qual era a sensação de vocês nesse momento? Vocês estavam, tipo assim, ansiosos, felizes, preocupados? Medo. Medo de não se adaptar? Como é que era? Porque, pô, às vezes a gente sai de uma cidade do interior para a capital e já tem aquela angústia do primeiro dia de aula, né? Se vai ser recebido, como sotaque, internet, tudo, né? Não tinha internet, não sabe como é que é, né? Tu tem uma foto, talvez tivesse uma foto, outra, e foto, o relato. Era o relato no final do ano. Mas... E, na verdade, quando a gente... Essa questão da ansiedade era muito grande. Porque você vem para um mundo totalmente distinto. Aí você pensa, puxa, eu tinha 15 anos na época, 14 anos na época, 14 para 15 anos. E aí, hoje eu tenho 49 anos, né? Então, você vinha numa situação de um mundo, de um paradigma totalmente diferente para um outro mundo totalmente oposto ao que você estava acostumado a viver, longe da sua mãe, longe do seu pai, longe dos seus outros irmãos, né? E tem uma sensação, às vezes, que é aquele efeito rebote, logo depois que tu chega e passa os primeiros dias, que é aquela história, pô, era muito bom lá, dá uma sensação de querer voltar e da liberdade. Seguro, né? Precisa entender, que daí tu olha de um olhar, numa perspectiva distante, mas era boa a minha vida, mas tu tem que fazer aquele exercício de, cara, não tem mais volta, eu vim pra cá, eu vou aproveitar essa oportunidade e aquilo lá pra mim agora vai ser visível. É o que eu te falei da barreira. Você se deparou com a barreira, agora você precisa partir para um outro nível. Exato. Aqui começa um outro caminho, uma outra jornada. E ao entrar em São Paulo, né, então a gente trouxe 2 pés de caju e 2 pés de coco em cima do caminhão, para plantar lá no sítio do sogro do meu irmão. E hoje, estão até hoje, esses pés de caju e esses pés de coco lá, como se fosse um marco. Né? E talvez não tenha muito a ver aqui com o que a gente está conversando, mas faz parte da história. Não, tem tudo a ver. E nós, né, quando víamos, chegando em São Paulo, entrando por Guarulhos, que você se depara, tem uma subida que você vai na Dutra e, de repente, você se depara com aquela vastidão de prédios. De que, Jesus amado, onde nós estamos entrando? Essa é a tal de São Paulo, né? Então, entrar em São Paulo, ver aquele monte de avião passando, helicóptero, carros, grandes prédios, aquilo lá era um mundo totalmente adverso para a condição que nós vivíamos. Mas, ao mesmo tempo, aquilo despertava em nós interesses muito maiores do que talvez o que nós tínhamos até então. Ou seja, isso é real. São Paulo tem esse efeito até hoje para todo mundo, né? Exato. Chega lá e tu tem aquela sensação pujante, assim, de que tu quer fazer as coisas acontecerem. De vida. De vida andando, assim, o tempo inteiro, né? Você precisa ir. E se você não quer ir, você é empurrado. Agora, quando você é empurrado, você precisa dar um direcionamento para onde, de fato, você quer ir. E na escola, né, como o Fischer falou, não existia internet, não existia celular, não existia máquina fotográfica, nada, absolutamente nada disso. Né? Então, existiam relacionamentos. Você construía amizades.
E hoje se fala de bullying, hoje se fala... Então, você, no ensino básico, passei minha vida inteira por isso. Sim. Cara, isso para mim só me impulsionou. Né? Ser alvo de chacota, sofrer piadas... Nada demais, nada demais. Isso não pode... Essa é a primeira barreira que tornou mais forte. Essa foi uma das coisas que me impactou, né? Porque, de certa maneira, você cai numa exclusão social, né? Os amigos não te convidam para as festas, você não consegue estabelecer uma relação de namoro, a gente não se vestia bem, não estava dentro de um... Tu sente que até um determinado nível tu pode penetrar, mas ali do nível para frente tem, tipo, não, daqui tu não faz parte, né? Exato. Você precisa alcançar isso. É um outro nível que você precisa superar, que aí só vem na melhoria das suas condições financeiras, na melhoria do seu intelecto, na melhoria da sua formação pessoal e profissional, que você vai ganhando seus destaques. Então, isso sempre, sempre me impulsionou. Então, eu falei assim, eu posso ser melhor, né? E eu serei melhor. E algo que eu sempre pus na minha vida, né? Eu falo isso para os meus sobrinhos, eu tenho um filho de 7 anos, vai fazer 8 anos agora. Eu converso muito sobre essas coisas, tudo bem que não está no entendimento dele, mas está na forma de nós exemplificarmos, darmos os exemplos. Claro. E ele saber que dentro do nosso convívio, junto com os meus funcionários, junto com os meus alunos, ex-alunos, colegas de profissão, a gente consegue discutir isso de uma forma que todos cresçam. E quando eu me vejo numa situação até meio que limitada, por exemplo, eu não consigo resolver um problema de um paciente que apareceu até mim. Então, significa que eu preciso buscar respostas, eu preciso melhorar em algo, né? Então, hoje eu direciono a minha formação profissional baseado em situações da minha vivência profissional, até mesmo na minha relação com os meus alunos, onde eu tenho questionamentos e eu não sei das respostas. É preciso investigar. E aí onde a gente sai novamente da zona de conforto. Na verdade, eu diria que a zona de conforto ela é algo péssimo. É a zona de desconforto, na verdade, né? Ela é péssima. A palavra deveria ser e ela é temporária. Exato. Ela é péssima para o desenvolvimento do ser humano. Mas acho que e aquilo que a gente vê, volta e meia no teu Instagram, eu já convido, né? Quem está nos assistindo, se não segue ainda o Marcelo, que vá lá e siga ele, porque é justamente isso. Acho que até hoje tu consegue traçar esse paralelo o tempo inteiro, né? Agora, esses últimos dias, acho que foi no feriado, eu estava te vendo lá no Nordeste, lá mostrando para o pessoal todo a história da plantação, que chegou a água naquela região ali, e aí mostrando o resultado daquilo lá crescendo, e ao mesmo tempo tu tá lá mostrando teus casos super complexos nessa rede social. É um perfil que balanceia as duas coisas, exato, né? Muito legal. Exato. Por isso que a gente quis começar por essa base de tudo, para que se entenda até a tua busca pela resolução profissional dos casos e tudo mais, que a gente vai ver mais para frente. E eu acho que é muito importante a gente falar disso, assim, porque hoje a gente é bombardeado por uma falsa venda de que tudo é rápido e fácil. Sim. Né? E a gente vê, muitas vezes, o cara que faz a propaganda do ganhe dinheiro na internet, dirigindo um Porsche conversível, né? E aquilo ali, muitas vezes... Tudo é under 30, né? Tudo é under 30. Exatamente, Então, o cara tem que conquistar tudo antes dos 30 anos. E, às vezes, não é assim, né? E aí, a gente vê uma carreira sólida, muitas vezes, que não está fazendo esse tipo de propaganda como a do Marcelo, que a gente vê solidez, né? Então, que a coisa não é fácil como é vendida muitas vezes. E, ao mesmo tempo, é um exemplo que desmonta um pouco aquilo que eu estava falando lá no início, que é de, mas tá tudo difícil. As pessoas começam a se justificar por não conseguir os resultados que lá no início almejavam. E botam a culpa em alguma outra coisa. Daí vem o exemplo do Marcelo. Em função do imediatismo. Exato. E aí vem o teu exemplo. Mas hoje se vende muito esse imediatismo. O imediatismo hoje é vendido como um produto. Quanto mais rápido, melhor. Não é quanto melhor, melhor. Né? Então, hoje em dia, isso faz com que as pessoas até curtam menos as pequenas conquistas, né? Às vezes o cara está iniciando uma carreira lá, cara, ele não tem agenda lotada, ele não tem um destaque, uma visibilidade já de um nível aí do Marcelo,
E ele tem pequenas conquistas no dia a dia dele, num ano, de um ano para o outro, e ele mal curte aquilo, porque ele está sempre, né? Saber medir isso aí, usar as pessoas como exemplo, Exato. mas curtir cada passo teu, que é diferente a trajetória do que de uma outra pessoa, é muito bacana. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito importante, pegando esse gancho, Lauro, que eu acho que a gente tem que ter gurus na nossa vida, né? Porque são eles que, na verdade, a gente se espelha no intuito de traçar um caminho, trilhar um caminho e saber que eles também passaram por dificuldades. Senão seriam super-heróis, né? E nós não somos, né? Talvez a gente Ou receberam tudo pronto. Sim, daí. ou receberam tudo pronto. Exato. Mas, e geralmente, pela história, quem recebe tudo pronto não consegue mantê-lo. Não dá valor, né? Não. Porque não tem o valor, não tem a percepção do valor, né? E isso eu acho que quando a gente consegue construir ao longo do tempo, aliando pessoas, se alinhando a pessoas, que eu acho que é algo que permite que você crie um lastro melhor para você trilhar de uma forma mais promissora, é quando você está aliado a boas pessoas. E esse acho que é um ponto que eu diria que dentro da minha família, em especial, foi um fator decisivo. Porque não sou eu, né? Eu tenho outros irmãos que se projetaram, que se projetam, mas que têm ambições diferentes das minhas. E as minhas ambições, elas nunca são no sentido de desmerecer, sejam do ponto de vista financeiro ou mercadológico. Não. As minhas ambições é de eu me tornar um ser humano ainda melhor. E eu acho que a gente tem sempre potencial para evoluir, Sim. criando uma reputação. Então, quando a gente recebe, você é professor, você é professor, você é professor. Então, quando nós somos professores, de certa maneira, nós também somos gurus para outros profissionais. Claro. Cara, e é uma responsabilidade gigantesca. E tu sabe, Marcelo, que é uma coisa que eu estava pensando agora, a gente fala muito naquela história de, tá usando o exemplo teu com os dos teus irmãos também, de terem sucessos distintos, aquela história de que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais Sim, convive, fato. ou X pessoas que a gente mais convive. Eu acho que no teu ambiente interno, familiar, ali, serviu muito essa frase, né? Porque um foi contaminando o outro e mostrando para o outro que era possível chegar lá, independentemente dos objetivos de cada um, né? Fato. Qual é o teu objetivo? O meu objetivo, eu gosto mais disso, eu quero isso, então é possível tu chegar lá. E um exemplo, pegando exatamente essa fala, né, Lauro, que somos 11 irmãos. Éramos 11 irmãos, somos em 10 atualmente. Todos, absolutamente todos tiveram oportunidades para estudar. Todos tiveram oportunidade dadas ou por tios, ou por irmãos, né, por parentes, mas fora de dentro da nossa casa, tá? Porque, lamentavelmente, não haviam condições, não haviam perspectivas de isso ser fomentado de lá, né, em função do próprio, da limitação financeira. Então, outros parentes que tinham condições melhores davam essas oportunidades. Agora, a pergunta é, todos prosperaram? Na minha ótica, sim. Agora, o que é prosperar para você? O que é prosperar para você? Então, Exato. naquela percepção de sonho, de desejo, para aquela pessoa, ela prosperou. Do que deixa ela Agora, feliz, né? Que é o que a contenta, né? Que é o que deixa ela bem consigo mesma. Agora, para mim, eu prosperei bastante. Cheguei onde eu gostaria de chegar? Ainda não. Não me cansarei. Porque enquanto eu estiver atuando nesse campo, eu sei que a ciência evolui, que as técnicas melhoram, e eu precisarei continuar evoluindo. Isso muda ao longo da vida, né, Marcelo? A gente vê, às vezes, cada vez mais as pessoas chegarem lá em cima, e aí elas buscaram aquilo a vida inteira, e daqui a pouco elas usufruem desse resultado, desse estilo de vida durante o tempo. Né? Esgotam, e daqui a pouco elas querem voltar, elas querem ir lá pro meio do mato, não ter mais nada daquilo e terminar a vida delas de outra forma. Então, esses ciclos na vida, eles também vão mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo e a gente vai tendo objetivos distintos. E aí é sempre esse norte, essa busca de qual é o meu objetivo atual. Eu quero isso, eu quero mais disso, eu quero menos daquilo, porque abrir mão de algumas coisas também é tu trabalhar com a tua Sim. inteligência, né? A dose, né? Exato. Saber Mas- dosar tudo isso. Mas essa escolha de quem chegou lá no topo muitas vezes e agora opta assim, não, vou tirar o pé. Isso é uma escolha e está muito relacionada até com decisão financeira, né? Porque Ou de qualidade de vida. Não, né? mas eu digo, é importante. Mas no financeiro também, eu não estou dizendo que isso... Eu estou traçando 2 paralelos. Por exemplo, a vida financeira e a vida profissional, a dedicação, as coisas.
que a gente precisa, por exemplo, se doar para o teu objetivo. Se o teu objetivo é chegar onde tu chegou, e não tem problema nenhum mudar o caminho, mas é importante que essa decisão seja tomada não por desistência, mas Sim. por escolha. Por escolha, Quando a pessoa consegue ter uma decisão consciente. Assim, agora eu estou feliz aonde eu cheguei, eu vou tirar o pé porque agora eu vou me dedicar mais à família, vou me dedicar mais a um outro projeto. Então, isso é importantíssimo, porque muita gente toma decisão na base da frustração e não na base da conquista. Eu estava me referindo ao conquista. Chegou lá, mas Sim. agora eu quero outra coisa. E às vezes, esse outra coisa, por exemplo, você tocou num ponto, né, que eu iria comentar, inclusive, eu iria levantar essa discussão, sobre como hoje nós podemos ser melhores ou mais importantes. Como é que a gente pode até mesmo perpetuar essa importância? Então, o que hoje me despertou? Eu fui despertado para fazer pesquisa clínica. Então, o que faz com que a gente ainda se mantenha conectado, o que faz com que os outros lembrem da gente, são as pesquisas. Você trouxe algo que vai ser importante para a humanidade, para os pacientes, para muitos profissionais, técnicas cirúrgicas, respostas sobre como você faz aquilo, por que você faz aquilo e por que dá certo. Mas eu acho, Marcelo, que além disso, uma das que tu falou, né, que o que faz as pessoas lembrarem da gente são esses resultados profissionais, mas é quando também a gente consegue evoluir como ser humano, né? Sem a gente dúvida. fala muito lá na faculdade para os alunos, pergunta, me dá uma dica de o que eu preciso fazer. A gente sempre fala, começa sendo um bom ser humano. Sim. Depois a parte técnica, a gente vai atrás, porque por mais que a pessoa ela seja excelente tecnicamente ou em pesquisa, se ela é uma pessoa, um ser humano que não desenvolve a qualidade de ser humano, de evoluir como ser humano, as pessoas vão ler o que ela produz, mas não vão querer ela por perto, né? Então tem que evoluir como Tu sabe que ouvindo o que tu falou, vendo toda a história do Marcelo ali... Tu tem uma frase. Não, ainda não é a hora da frase. Mas eu vou contar um relato dessa semana. De segunda-feira de manhã, eu operei uma menina de 12 anos que tinha um tumor de mandíbula. Eu não sabia o que era. E ela foi no consultório 1 mês e meio atrás e eu propus, pela idade, um tumor grande, de 41 a 34, vamos fazer a biópsia total, mas fazer com geral, conforto da criança, etc. E o familiar foi embora e não quis deixar agendada a cirurgia. Passou 1 mês, ela entrou em contato com o consultório. Agora eu quero agendar. Agendei e operei segunda-feira agora, dessa semana. Quando terminou a cirurgia, a mãe veio falar comigo e disse, Guilherme, eu vou te contar uma coisa. O que foi? Por que eu escolhi operar contigo? Eu fui em vários cirurgiões. Ouço muito isso. E aí ela entrou no meu Instagram e disse, eu escolhi operar contigo porque eu entrei no teu Instagram e vi uma homenagem à tua esposa, acho que foi no Dia dos Pais, que ela fez uma postagem, dizendo que o teu filho gostava mais de ti do que dela. E eu disse, esse é o cara para operar minha filha. Então, não foi por competência cirúrgica, teve esse lado humano. Aquilo ali encantou ela. Então, a gente também, às vezes, se preocupa com o Instagram, etc. Sim. Tem que postar melhor foto cirúrgica, tem que botar não sei melhor o quê. Vida real, né? E vida real. Às vezes a vida real é mais importante. Então, isso aí foi uma coisa que me impactou essa semana. Tem a ver um pouco de ouvir a tua história, de saber, o cara ele tem esse nome porque ele tem uma bagagem de construção de vida que levou ele a esse ponto de status profissional que ele tem. Não é só o... Não, tem todo um não, lado humano por trás disso. Tem, e acho dá a base. que é isso que a gente precisa fomentar muito, porque da mesma forma que a gente faz isso muitas vezes por nós, indiretamente ou diretamente, a gente também está fazendo pelos nossos familiares. E a gente sempre teve, né, e a gente... Nós temos um grupo dos 4 irmãos que são a célula, digamos assim, principal da família, né? É a coluna vertebral da família, eu diria, da minha família do Piauí, principalmente. Então, esses 4 irmãos, a gente tem reuniões, a gente tem encontros, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Como todos nós, e nele a gente discute muitas coisas, inclusive para fazer a temperança de muitas discussões, de muitos pontos que afligem um problema, talvez para nós, muito simples de resolver, mas que para outros vira um pandemônio e que é preciso a gente se balancear. Então, de certa maneira, nós estaremos influenciando a base dessa família. E quando a gente volta ao Piauí, e todos admiram isso, é uma família
extremamente unida, muito grande, extremamente unida. Tem mais de 20 sobrinhos, né? A minha mãe, cunhados, cunhadas, e todos nos reunimos, né? E todos mantemos ali um laço fraterno. Então, como Legal. que a gente pode inspirar essas pessoas? Dando exemplo. Né? Dando exemplo. E quando a gente constrói a nossa história, a gente fica muito, principalmente na área da odontologia, o profissional fica muito preso ou muito focado em técnica. A técnica hoje, ela é importante, é óbvio, senão você não seria um dentista. Né? Então, não faria sentido você ser um dentista. Mas ela não é tudo, bem como você já colocou. Será que a mãe dessa criança ela não tinha outras referências profissionais tecnicamente bem respaldadas? Certamente. Mas Não. o que foi definidor de tudo isso? A relação humana. O maior exemplo, né, Marcelo, é que é exatamente isso. A conexão humana ainda está acima de tudo, porque a gente vê também, por outro lado, profissionais que eles não têm uma técnica tão apurada, mas eles estabelecem um vínculo com o paciente tão grande que aquele paciente não troca ele por nenhum nada. outro profissional. Por nada. Porque ele tem esse vínculo humano, né, essa conexão. Eu acho que a gente já está fazendo essa virada para, naturalmente, aqui no nosso papo, para ir para o lado agora de como, aquele nosso segundo gancho, que é como que... O que tu enxerga que foi determinante para tu te tornar assim, uma referência para colegas, na construção da tua carreira? Pode ter até daqui a pouco mais para frente do que a faculdade ou do que a especialização. Em que momento tu acha que teve alguma coisa ali que fez os dentistas começarem a olhar para ti? Deixa eu fazer uma pergunta. Quero perguntar se isso foi pensado também. Se tu quis que isso acontecesse. Ou foi natural? Não, eu acredito que tenha sido natural. Até porque acho que vocês entenderão baseado na história, de novo. Bem, senta que vai ver história. Tu já deu algumas bases, mas vamos... Veja, a minha carreira acadêmica, por exemplo. Minha carreira acadêmica começou quando? Dando aula de periodontia, dando aula de cirurgia? Não. Eu estava falando para o Rodrigo, inclusive, que minha grande paixão, meu grande hobby é fotografia. Então, eu amo fotografia. E um dos primeiros cursos que eu fiz ao sair da faculdade foi fotografia. Fiz um curso de administração e um curso de gestão de consultório e fiz um curso de fotografia. Por quê? Na época de graduação, o meu irmão fazia mestrado em Araçatuba. E eu saía da faculdade, da graduação, e ia para a clínica para acompanhá-lo, né? E, de certa maneira, eu comecei a entrar em contato com alguns equipamentos fotográficos. Era Dental Eye, que, na verdade, era um corpo único. Uma câmera, câmera própria para Coringa, fotografia. né? Era só para fotografia intraoral. Já ouvi falar. Fui lá no Google e vi o que era, né? Quando revelava, tu sabia se tinha ficado boa ou não. Exatamente, era o ponto. Mas o bom da Dental Eye é que ela não deixava você errar, que ela já era calibrada para você achar o foco e ela garantia iluminação, enquadramento e tudo mais, e você tinha uma foto ali certamente que atenderia ao teu objetivo, que era registrar a imagem. Mas não é só registrar a imagem. Eu acho que aí começou o diferencial. Então, quando eu tive a oportunidade dada por meu professor de graduação, meu professor de especialização de implantodontia, o professor Paulo Perry, né? Ele me jogou um desafio. Falou assim, queria que você preparasse uma aula de fotografia. Nunca tinha dado uma aula de fotografia. Queria que você preparasse uma aula de fotografia para o próximo módulo, para a turma de especialização. Aí eu falei assim, ok, eu vou montar. Vou montar. Porque ele via minhas fotos, tudo, os fundamentos. Cara, e eu já estava fazendo esse curso de fotografia, né? E aí eu estudei, levantei, e eu já estava fotografando os meus próprios casos, né? Já baseado em fundamentos de composição, de profundidade de campo, algo que eu tinha aprendido para outra finalidade, que não odontologia. Então, aquilo lá eu apliquei na minha prática clínica. Legal. E aí eu comecei a dar aula de fotografia para os cursos de especialização dele, para os cursos de especialização de outros colegas, do professor Paulo Henriques, né, e de outros colegas que me chamavam, aulas em jornadas acadêmicas, né, enfim. Foi assim que eu comecei minha atividade acadêmica. E lá, o que eu mostrava? Os meus casos. E as pessoas viam os casos resolvidos. Então, chegou um ponto onde o questionamento não era mais sobre fotografia. Como que você resolveu esse caso? Como que você fez essa técnica? Como que você faz essa incisão? E isso também foi me despertando um outro olhar. Como registrar esses passos? Porque eu me punha
no local, no lugar do profissional que estava vendo minha apresentação. Puxa vida, este passo que é o que eu faço até hoje. Só que eu faço hoje através de vídeos. Então, quando eu coleto a imagem de um vídeo, eu penso na forma como eu melhor poderia estar respondendo ao meu aluno. E como a gente melhora como profissional Demais. também, né? Porque você fica autocrítico. Exatamente. A gente teve até um episódio que foi basicamente sobre isso, com o nosso amigo, colega, vamos citar ele aqui, o Luiz Gustavo Brito, que ele é uma referência aqui pra gente nessa parte de documentação. E a gente perguntou para ele, né? Dá uma dica por que o profissional que não documenta É preciso documentar. deveria começar a documentar. E ele deu, na verdade, ele acabou dando 3 dicas, mas a primeira delas foi: tu vai te tornar um dentista Muito melhor fotografando. Nem pensando em postar. Nem pensando em postar, pensando só na tua análise do que tu está fazendo, porque ali tu vê que poderia ter dado um ponto a mais, ali tu vê que a tua incisão ou que a tua resina poderia ter ficado... Concordo plenamente com o Gustavo. Mas isso foi uma coisa assim que, em todos os episódios, que não foram de tema fotografia, a fotografia foi um ponto diferencial para todos os dentistas que vieram até hoje aqui. E quantas vezes já não terminou um caso e disse assim, putz, por que eu não fotografei? Exato. Devia ter fotografado esse E caso. tem gente que ouviu os 12 episódios e ainda não fotografa. Ou até mesmo, eu diria mais para vocês, aquele caso que você terminou, que você documentou, que você saiu com o peito estufado, que cirurgia linda. E aí você vai avaliar esse pós-operatório, um desastre. O que aconteceu? Se você tiver humildade, e aí onde eu acho que nós evoluímos, de rever as suas fotos, rever seus passos, rever cada passo da sua cirurgia até a sua sutura, bem como os cuidados pós-operatórios, você vai ter essas respostas. E aí é onde nós mudamos. A gente se aperfeiçoa com os nossos próprios erros. Por isso que eu acho que o registro, seja ele qual for, com celular, com máquina profissional, com vídeos, mas faça. Começa, né? Você precisa começar, você precisa registrar os teus atos, porque você só vai evoluir e só vai melhorar a partir do momento que você estiver reavaliando-os. E a avaliação serve para isso, para saber se você está bom, se está ruim. E você vai ver a sua evolução ao longo do tempo. Uma das coisas que os alunos nos perguntam bastante também é como é que eu faço para me tornar um professor, né? Eles pensam muito na formação clássica ali, especialização, mestrado, doutorado, e aí depois passar por um concurso. E a gente tem falado muito isso, que começa a documentar, porque Sim. automaticamente tu vai criando essa habilidade docente, né? E essa habilidade docente, ela é sempre lapidada ao longo do tempo, né? Então, colocando mais uma historinha nessa formação. Então, veja, graduação, curso de gestão, curso de fotografia, e eu fiz um outro curso de relações interpessoais. Então, como que a gente hoje pode... E não é apenas para finalidade profissional. Essa formação de relacionamentos interpessoais, elas permitem que a gente também se depare com o outro lado, para saber se relacionar com as outras pessoas, entender o comportamento de outras pessoas e saber lidar com isso. Porque a gente acha que as pessoas têm sempre que corresponder àquilo que a gente projeta, àquilo que a gente quer, àquilo que a gente gosta, àquilo que a gente faz, e não é assim. Então, o curso de gestão de pessoas, ela permite que você esteja preparado, inclusive, para se defrontar com diferentes comportamentos e personalidades. Porque a grande virtude do ser humano é ter essa resiliência. Ajuda em tudo, né? Até dentro de casa Sem ajuda. dúvida. Na vida pessoal. Por isso que eu disse, não é só no campo profissional. Claro. Na sua vida pessoal também vai ter um forte impacto. Claro. Então, quando a gente entra para a docência, você já cai no ninho de cobras, que é o meio acadêmico, na sua formação. Porque parece, e lamentavelmente, eu falo isso não de uma forma pejorativa, porque ali é cobra comendo cobra. Então, todo mundo querendo brilhar, todo mundo querendo espaço, um destaque, um holofote para si. E as pessoas, nessa briga, nessa competição, acaba deixando o seu parceiro de lado, a pessoa que está ao seu lado, no esquecimento, para que
Ali se amplie as suas oportunidades. Esse é um erro. A gente vive numa sociedade que o sucesso do outro ainda incomoda e é muito porque ele mostra que tu podia ter feito, né? E aí, então, é como se tu derrubasse ali aquela justificativa de que o outro ou ele poderia estar fazendo aquilo. Então, incomoda. E não deveria ser ao contrário, a gente deveria se valer daquele exemplo para ir adiante, para somar os exemplos. Certamente aquela pessoa ela vai ter uma importância decisiva na sua vida. Com certeza. Você não se deu a oportunidade de enxergar. Puxa vida, a gente aprende muito com o borracheiro, a gente aprende muito com o jardineiro. Outra coisa que eu gosto muito, plantas. Né? Poxa, às vezes também. Bonsai. Eu já vi os adoro. bonsais. Eu amo. Já fiz curso de bonsai, eu gosto muito. É sensacional. E não tem coisa mais impactante do que você cultivar bonsai. Ali é uma arte. É uma arte da paciência, é uma arte da temperança, é uma arte da perseverança, é a arte do cuidado, do zelo, do capricho, do tempo, de você ter a gestão do tempo, saber o momento certo de podar, o momento certo de cuidar, de adubar, de regar. Enfim, aquele é um filho que a natureza te premiou para você cuidar. E até voltando naquilo que a gente falou, de curtir, de comemorar as pequenas conquistas ali, né? Exato. Porque às vezes, sai uma flor ali, tu já faz uma festa, porque tá dando certo aquele trabalho, né? Exato. Se sai uma fruta, então, daí tu fica tudo, realizado. Né? Os resultados vêm, mas eles vêm com esforços. Sim, deixá-la sozinha não vai ter. Não vai. Pelo Acho contrário, que vai definhar. aproveitando esse gancho da frutificação dos filhos, das coisas ali que acho que em relação à parte técnica, que eu acho que é muito resultado de muito esforço, né? Porque a gente sabe que para chegar no teu nível técnico não é rápido. E isso é uma ideia que a gente está vendendo aqui para as pessoas que é possível, tem um tempo para se dedicar e o resultado vem, pode crer que vem. Né? Nos conta um pouco, Marcelo, da tua dedicação à parte técnica agora. Tá. Veja, eu vou responder baseado principalmente numa afirmação que eu escutei às vezes de um colega, um amigo, inclusive, que ele falou uma vez para mim assim, cara, eu preciso ver uma vez que eu faço. Eu olhei para ele, tipo, puxa, É bom. eu me senti um inútil. O cara é bom. O cara tem que ser muito bom. E hoje, né, você mais do que ninguém sabe disso, quando a gente dá uma aula falando de cirurgia plástica, cirurgia reconstrutiva, regeneração de uma maneira geral, que é um dos maiores desafios biológicos, é você formar um tecido, é você criar condições para se formar um tecido. E a gente vai fazer um procedimento como esse, a maneira como você anestesia, a maneira como você incisa, a maneira como você rebate, a maneira como você manipula, a maneira como você sutura, tudo isso impacta no teu resultado. Então, tecnicamente, como eu desenvolvi a minha curva, né, foi da noite para o dia? De forma alguma. Foi vendo uma técnica? De forma alguma. Ao longo do tempo, registrando os meus casos, né, eu tenho milhares de slides, ainda os cromos, né, nas suas devidas molduras, tenho milhares de slides na minha casa, né, que vira e mexe, eu revejo esses slides. E a gente observa, caramba, como evoluir. Talvez na época em que nós colhíamos isso, eram com aqueles slides que eu dava as minhas aulas. Sim. E que naquela época já impactava muito para alguns. Né, que para hoje, para mim, não é que não valha, vale como marco. Na minha construção. Vale como uma referência. Mas ainda é preciso evoluir. E a gente está sempre evoluindo. E isso leva tempo. Uma vez tu me contou, Marcelo, que tu pegava todo sábado de manhã no açougue que tu comprava carne. E isso eu acho interessante falar para todo mundo, assim. Não sei se você sabe essa história da cabeça de porco. Sim, da cabeça de porco. É a cabeça de porco e língua de boi, né? Então, são... Eu só ia complementar porque eu ia perguntar exatamente isso. A gente tem muitos colegas que dizem assim, tá, mas eu não tenho muitos casos. Eu não tenho nem, assim, eu não recebo indicações para esses casos.
eu não tenho um volume de paciente, então como é que eu treino, né? Como é que eu vou chegar nessa... Vou ter que esperar ter um volume de casos para poder treinar naqueles pacientes, produzir retratamentos que outros colegas vão ter... Porque eu ia te dizer, tu vai evoluindo tecnicamente, como prêmio, tu vai ganhando os casos mais complexos para tratar, né? Certamente. Isso é fato, tá? É aquela coisa do universo. O universo te retribui diante daquilo que você pode oferecer. Sim. E eu acredito que quando a gente vai trazendo luz para os profissionais, trazendo melhoria da qualidade de vida dos pacientes, o universo também conspira a seu favor. Então, novas oportunidades surgirão à sua frente. Mas tu nunca diz daí no consultório, pô, mas não me encaminho nada redondinho, não assim, vem só para implante com você. Não isso vem não nenhum. Eu cansei de falar isso, porque não vem mesmo. Quando é indicado, não vem. Pelo contrário. Então, o treinamento, e quando a gente faz uma especialidade, isso é interessante, como você colocou, Gui, a gente fale para quem não está nos ouvindo, para os profissionais que estão iniciando a especialidade, que nada cai do céu. E nada é como um passe de mágica. Melhorar uma sutura não é você apenas treinar uma única vez no manequim. A repetição é onde você faz a excelência. É o que te permite alcançar a excelência. Só que essa repetição ela tem que ser em cima de algo que tenha respaldo, que tenha evidência, em cima de algo que é o correto de ser feito. Então, quando você repete sucessivas vezes, buscando a perfeição, você se torna excelente naquilo que você quer fazer. E isso era algo que eu sempre buscava. Como descolar um retalho, como dividir um retalho, como fazer uma sutura. E isso todo final de semana nós fazíamos. Né? Não era só no módulo da especialização, era todo final. Mas não tem casuística de consultório. Cara, busca casuística. Como é que você busca casuística? Tire o custo para o procedimento. Claro. Se você não tem casuística, você está se dando a oportunidade de aprender, de aprimorar, beneficiando uma pessoa e essa pessoa beneficiando você para você desenvolver a sua curva. Eu tiro 2 dias do mês na minha prática clínica só para fazer documentação, onde o paciente só paga o custo. Sim. Claro que ele entra num projeto de pesquisa obviamente voltada para ir dentro das evidências que a gente vem construindo, para gerar mais dados, trazer respaldo científico ainda maior e melhor diante do que já existe, e ao mesmo tempo eu beneficio ele, trazendo um resultado que vai melhorar a sua qualidade de vida. E eu, por outro lado, tenho a experiência de aprimorar os meus conhecimentos, de desenvolver uma documentação que eu posso despertar em outros profissionais novas perspectivas de direcionar as suas técnicas, aprimorando-os, e eles, consequentemente, também impactarão na vida dos pacientes. E são coisas distintas, né, Marcelo? A gente sabe que tu tem cursos de excelência presenciais em São Paulo, até existe um grupo grande de gaúchos que vão lá te visitar por alguns meses, ou nos cursos de imersão. A gente tem vários colegas que já estiveram contigo. Inclusive eu. E foi um divisor de águas na minha prática clínica. Segura que a gente vai falar um pouquinho mais para frente da inter-relação das especialidades. Mas é diferente esse momento da documentação para ti, né? Para o profissional, porque tu não pode te valer, às vezes, daquele momento do curso que é um aluno que está operando. Sim. Então, tu tem que fechar esse horário de casos teus, para tu ter esse momento de, com calma, poder fazer a documentação. Isso é legal, porque tem muitos colegas que pensam, ele é professor, então ele tem aquele tempo dos cursos para ir lá e documentar todos aqueles... Não. Aí eu erro. É totalmente diferente esse cenário, né? Porque ele é o momento do aluno poder treinar. É o aluno quem tem que fazer. Nós seremos apenas... Porque senão o professor quer sentar e fazer as etapas pelo aluno para ficar legal. Para fazer uma boa documentação. Eu não, jamais, você é testemunha, jamais fazemos isso. O aluno documenta. O que nós fazemos? Que aí é onde todos crescem. Além das cirurgias, os seminários. O round no final do módulo. Exatamente. Então, isso é legal. Cada um, nós registramos as cirurgias e cada dupla vai apresentar suas cirurgias, os 5 passos importantes de cada cirurgia. São todos eles registrados por cada dupla. E, ao final, tem esse seminário, fora do conteúdo, é um conteúdo extra dentro desse seminário, onde nós vamos discutir os pontos fortes e os pontos fracos de cada procedimento. E ao longo de todo o curso a gente vê a evolução. Esse material é do aluno. Agora, eu quero produzir o meu material. Esse material eu produzo no meu ambiente, da minha forma, onde eu vou explorar cada detalhe para trazer aos profissionais que nos seguem,
que buscam, que investem, buscando conhecimento, respostas sobre como eles melhores podem fazer. Né? E aí é onde está o grande diferencial. Quando você faz um vídeo, você pensa, poxa vida, por que tua cirurgia não tem sangue? Porque eu lavo. Mas dá mais trabalho. Sim, não estou dizendo que é fácil, dá mais trabalho, mas isso é um capricho. É um capricho que você precisa ter na hora de você executar seu procedimento, porque vai beneficiar a cirurgia, vai beneficiar quem vai assisti-la e vai beneficiar você, que você vai ter um campo muito melhor para também operar. Todo mundo ganha. E o paciente ele vai ter um pós-operatório também muito melhor. Então, é a forma como a gente conduz as Quer coisas. dizer que aqueles pacientes daqueles vídeos que tu mostra, o paciente tá vivo mesmo, então sangra de verdade. Que legal, Não que tem legal. uma maquininha parada. Muitas dicas aí. E agora a gente vai falar, então, dessa... Eu acho que isso que tu ia abordar, né, Lengler? Que é... a gente, até num episódio anterior, teve aqui a visita de 2 colegas que trabalham na área restauradora e a gente estava falando, bom, será que está se encaminhando para não existir mais, por definição, a especialidade de dentística restauradora e de prótese dentária e vai virar tudo uma grande área de odontologia restauradora? Quais são os limites dessa... Onde é que está a fronteira entre uma especialidade e outra? Isso na área cirúrgica a gente observa demais, né? Então a gente sabe, eu sou professor de periodontia, o Fritcher é professor de cirurgia bucofacial aqui na PUC, no Rio Grande do Sul, e volta e meia os alunos nos perguntam, professor, eu estou em dúvida se eu faço buco, se eu faço pério, se eu faço implanto, eu gosto da parte cirúrgica, dessa parte de tecido mole, mas eu gosto dessa outra parte, e aí a gente sempre fala, independentemente da especialidade que decidir fazer, vai precisar buscar conhecimentos nas 3, Sem né, sombra para de resolver dúvida. a questão E do ainda paciente. da odontologia restauradora, que Não. talvez envolva prótese e dentística. Exato, mas eu digo assim, pelo menos se quiser ficar só na área cirúrgica e ter um colega ou encaminhar para um colega que faz a parte restauradora, vai ter alguns momentos cirúrgicos que ele vai precisar estar do teu lado ali para finalizar. Mas assim, só falando dos procedimentos cirúrgicos, a gente tem essa dificuldade de estabelecer fronteiras entre essas especialidades. Como é que isso funciona para ti? Daí o Lengler vai dar o exemplo dele também, que é especialista em implantodontia. Mas como é que funciona isso? Provavelmente lá nos teus cursos tu receba profissionais que fizeram especialização nessas diferentes áreas. Tu é especialista em periodontia e também em implantodontia. Então, tu é um exemplo vivo de que precisou conectar as coisas. Como é que é isso no dia a dia? Veja, eu bato muito nessa tecla, principalmente para os alunos. Você não precisa fazer a prótese, mas você precisa entender a prótese. Você precisa saber aonde ela participa e em que momento ela vai ser importante dentro desse tratamento. Por exemplo, fiz um post recente também lá no meu feed, né, no Instagram, sobre a importância da ortodontia. O quanto que ela é importante para reduzir os desafios técnicos, os desafios biológicos, quando nós vamos lidar com uma reconstrução. E quando que se falava isso? Há pouco tempo começou a se falar sobre isso, dessa inter-relação. Então, as especialidades, na verdade, acabou aquele tempo onde você ficava falando isoladamente de uma ou de outra. Quem era mais importante, menos importante, era pério, era o implanto, era a prótese. Gente, hoje são indissociáveis. Ou aquela história que o aluno pensava assim, eu não penso em fazer essa área, então eu não me importo com essa área. Não vou investir nisso. Não vou investir Não vou nisso. saber nem o básico. Não vou nem saber o básico. Não vou me fazer interessa mais. o básico. Exato. Eu não quero esses créditos na minha formação. E aí é onde começam os grandes erros, e é o que a gente vê. Os maiores problemas de implantodontia, eles nascem onde? Lá no básico, na posição tridimensional do implante. Eu ia dizer até antes, que a gente conversou antes, começa no diagnóstico, né, que é a parte talvez mais difícil, Sem porque dúvida. é a parte que precisa pensar. Exatamente. E a gente não quer pensar porque é a barreira. E- A barreira e- do conhecimento, a barreira da dificuldade. Que é onde você quebra esse paradigma E de isso- você querer pensar só em técnica. É justamente isso. Antes de tudo, antes de sair pensando lá já em que técnica eu vou usar, eu preciso começar a fazer o diagnóstico, depois fazer o planejamento, ver que áreas estão envolvidas. E aí entra aquela questão que a gente tem falado muito também, que é quanto mais super especialistas nós nos tornamos, mais a gente desenvolve um olhar multidisciplinar Sim. no caso, porque a gente vê como a gente depende das outras áreas. né? Quão importantes são essas outras áreas. O Frichter citou algo que eu diria que é a base de todo
sucesso e previsibilidade no tratamento? É o diagnóstico. Cara, se você errou no diagnóstico, você errou em todas as outras cadeias, em toda a sequência. Não existe procedimento bem feito Não. depois de um erro diagnóstico, Sim, né? Errou o diagnóstico, você errou tudo. Você começou, obviamente a proporção desse erro vai depender aí se você não tiver aliado controles de técnicas. Porque a escolha da técnica depende do diagnóstico. A escolha de um produto depende do teu diagnóstico. A combinação de especialidade depende do teu diagnóstico. Então, o diagnóstico é a essência de tudo. E o que a gente vê quando tu começa a olhar os trabalhos, que tu é uma referência nisso, de retrabalhos, de pegar retrabalhos de outros colegas, de outros profissionais, tu vê que muitos começaram errado. Então, por isso tu vê... Pois é, e aí a gente entra na sinuca de bico, né, Frista? Que eu ouço muito. Como é que você lida com isso? Com algo que tecnicamente foi um erro, e o paciente chega até você... E ao mesmo tempo que é ser ético com o colega. Mas você precisa manter-se ético. Claro. Né? Eu acho que a ética ela não deve ser ferida jamais. Né? Mas você também não pode ser conivente com o problema. Ser corporativista. Então, o que eu faço com os meus colegas? Eu bato um papo, assim, hoje, com o advento das videoconferências, você consegue conversar, trocar experiências, fazendo pequenos registros para debater um determinado caso clínico. E eu converso isso muito francamente com os colegas. E no mundo que a gente está hoje, da judicialização de tanta coisa, é importante que a gente fique atento a não ignorar ou a não subestimar a inteligência ou as ações que esse paciente pode tomar. Ele vem até você e você faz vista grossa, você ignora porque você quis acobertar talvez um problema. Não, é preciso que nós discutamos e todos nós somos falíveis. Quem nunca errou, que joga a primeira pedra. Né? Quem nunca falhou numa determinada terapia. Quem nunca fez. Né? Quem nunca fez, certamente quem nunca fez. Mas é muito fácil criticar. Então, eu discuto isso com os meus colegas, principalmente para quem me referencia, que muitas vezes é preferível, por exemplo, já vem um implante instalado e precisa fazer um manejo tecidual. Só que esse manejo tecidual, vou mostrar inclusive hoje no evento de hoje à noite, esse implante mal posicionado não dá para enxugar gelo. Sim. É nós submetermos o paciente a sucessivos procedimentos para tentar salvar. E você fica com a bronca. Daí, é a imprevisibilidade. Né? Então é importante, num momento como esse, você zerar o caso. Então eu recomendo, aí o paciente fala assim, mas eu já paguei, eu já fiz. Não, não tem custo, não tem diferença de custo para você alguma. Porque qual é o custo de um implante diante de um diagnóstico ou diante de um prognóstico mais positivo? Às vezes é muito mais caro para ti, digo, tecnicamente, tu reconstruir um problema do que tu começar do zero. Causa, né? Em cima da causa do que começar do zero. Exato. Então esse é o discernimento que a gente tem que ter sempre. E essa conversa ela tem que ser muito franca com o profissional e com o paciente. E essa conversa com o colega daí é muito naquele âmbito de como que nós vamos comunicar isso para o paciente. Sim, exato. Precisamos ser francos. Precisamos ser francos. Eu estou batendo uma bola contigo para ver como que a gente vai comunicar isso para o paciente, que a gente vai precisar zerar o caso. Exato. E todos, sem nenhuma... nesse aspecto, eu sempre digo assim, o paciente tem um problema, tu não. Se tu absorver o problema de todos os pacientes, daqui a pouco tu está com 10 problemas para resolver e tu não aguenta. Exato. Então, tu tem que ser franco nessa hora para isso. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto de você saber fazer essa dosagem. E quando você conversa com seu colega, com seu indicador profissional, né, o cara que te referencia, às vezes as pessoas ficam cheias de dedos em apontar. Não é questão de apontamento. Quem somos nós para apontarmos problemas alheios? Quem somos nós para apontarmos falhas? Se ele me indicou, porque ele vê em mim uma solução. Então, eu preciso apontar para ele a solução. E a solução, ela se inicia removendo a causa. A causa é o implante. A causa é uma próxima feita. A causa é um implante, um dente mal posicionado, por exemplo, com as movimentações ortodônticas que fogem dos limites do arco, então, que podem causar retrações. Então, essa é a causa. Então, o dente precisa voltar a uma nova posição. Quantos pacientes meus que recebo, que já vieram indicados de outros colegas, não tiveram que voltar para a ortodontia novamente? Nós também. Nós precisamos investir esforços em informar o paciente que aquele é o melhor caminho. Mas porque tu fez um bom diagnóstico. Sim, mas a partir de um bom diagnóstico. E porque também não tem aquela visão que o Lengler estava comentando antes, que é do imediatismo. Às vezes é uma visão do profissional com o paciente, que não vou propor isso para ele, que é um tratamento que vai demorar 2, 3, 4 anos.
mas é o melhor tratamento para ele. Sem dúvida. E a gente já julga, às vezes, antes que o paciente não vai querer aderir a esse tratamento. E aí que priva é um o cara. preconceito exatamente, que ainda existe com a ortognática, que é aquela história, o ortodontista, ou o clínico, ou o profissional de qualquer especialidade começa aquela coisa assim, não vou nem propor a ortognática para ele, porque, o cara não vai passar por uma ortognática. Sim. Mas aí o cara tem indicação clara. Mas olha que interessante é que tu entrou na questão da ortognática, como nós temos uma ideia do imediatismo, né? Hoje está em evidência na cirurgia ortognática falar de benefício antecipado. Começar pela cirurgia e depois fazer ortodontia. Mas é um termo brasileiro. Porque o americano chama de surgery first. Não é benefício antecipado, é simplesmente a cirurgia primeiro. Nós, e aí vamos botar nós cirurgiões brasileiros, botar benefício antecipado como se isso fosse ser o melhor para o paciente. Mas na verdade é melhor para o cirurgião e nem sempre melhor para o paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado do imediatismo, porque às vezes o paciente quer resolver uma classe 3 antes, e daí só que tu tem que estar bem planejado e bem diagnosticado. Senão tu cai no erro. O imediatismo Isso, é mais fácil cair no erro. Isso que tu comentou vem ao encontro, né? Vem de encontro com o que a gente estava comentando antes, que é tu ter conhecimento das outras áreas. Mesmo que tu seja um ortodontista, tu tem que ter um conhecimento da indicação da cirurgia, por exemplo, para saber fazer um diagnóstico correto. Então, a ideia é essa do aluno que está saindo agora da faculdade e acha que não precisa ter conhecimento, por exemplo, da especialidade que ele não teve muita afinidade, que ele não vai precisar daquilo, ele vai precisar. Nem que seja um conhecimento básico de áreas afins, mas um conhecimento de um pouco de cada coisa é importantíssimo pro... É como vocês estavam falando agora há pouco. Como que eu construo uma árvore de decisão? Uma árvore de decisão, para ela ser construída, você tem que ter experiência naquilo. Você tem que ter conhecimento naquilo. Você tem que ter conhecimento de literatura. Para que os caminhos sejam ali traçados e levem o profissional a construir um pensamento, até chegar naquele resultado que vai depender, obviamente, das habilidades técnicas dele. Muitas vezes o profissional não precisa nem saber executar, mas saber a base teórica daquilo e indicar. Sim, porque aí ele vai saber onde ele pode participar em outras especialidades. Ou discutir em equipe, né? Ele tem noção que ele precisa compor uma equipe ali para ele discutir o caso. Mas aí, Marcelo, a gente volta para a questão. Existem esses limites nessa área cirúrgica? O profissional sempre vai precisar, então, né, independentemente da especialidade que ele optar por fazer, depois fazer toda uma formação. Precisa. Eu diria que eu sou mais incisivo, Lauro. Então tem que olhar para aquela câmera lá. É imperativo. É imperativo você ter entendimento das outras especialidades. Não precisa executá-las todas, mas você precisa entender o papel que cada especialidade tem para um determinado resultado. Não, eu digo assim, a gente vê muito exemplo, às vezes é mais da prática do periodontista, isso é uma coisa que vem, eu acho que agora está se desconstruindo cada vez mais, trabalhar com enxerto conjuntivo, por exemplo. Aí depois tu vai dar teu relato da tua experiência. E hoje tu vai instalar um implante imediato numa área estética. Aí isso, tá esse exemplo. Aí o cara não é um periodontista, ele não pode... Um profissional, um especialista coloca o enxerto, vem o outro especialista, faz o conjuntivo. Sai da cirurgia e entra outro. Não. Vai o outro especialista, desce o implante. Isso faz parte, nós estamos falando aí de implantodontia, de cirurgia bucofacial e de periodontia. Certo. Esses conhecimentos têm que estar reunidos todos naquele profissional que está como operador do caso naquele momento. Então... Que é aí onde a gente classifica a complexidade do caso. E aí onde o profissional tem que ter discernimento da sua atuação. Saber os seus limites. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, eu vou fazer implante imediato, que é o tema da questão hoje, que é fortemente debatido. Tem um e-book muito bom que eu já vi. Cara, quem é que fez esse e-book? Você tem que tomar uma decisão. E a pergunta é, qual é a demanda estética? O quanto que isso vai impactar na vida do paciente? Se nós pensarmos, para todos, são todos os casos que exigem um enxerto de tecido conjuntivo? Não, mas quase. todos. Eu diria 100%. Porque o cara perdeu o osso e perdeu a gengiva. O processo ao rebordo, o processo alveolar, os tecidos moles se alterarão. Em área estética, sem dúvida. Sim. Agora, quão relevante vai ser isso? Essa é a pergunta. Entendeu? Porque se você pensar numa área posterior,
Ao rebordo ele não se modifica também? Mas há uma tolerância maior do ponto de vista estético, do ponto de vista funcional, para o paciente. Se eu quiser poupá-lo de um procedimento, que tecnicamente também vai ser um desafio ao profissional. E vai ser um custo para o paciente, vai ser um custo que às vezes inviabiliza o tratamento, vai ser um custo que limita a atuação do especialista que ali está operando, e que ele pode, talvez, para essa situação clínica, colocar como não. Tem tecido queratinizado? Tem. Ah, não vai ter a espessura adequada. Ok, mas dá. Tolerável. Agora, o que você quer? Excelência? Se você quiser excelência, você precisa compensar. Porque hoje a gente está falando em 3 milímetros praticamente de espessura, que se a gente for olhar ao redor de dente não existe. Não existe. Então, migrou para implante é outro cenário, né? Ele se modifica. Ele sai de 1,5 milímetro no máximo, que é o que existe normalmente no ambiente periodontal, e se transforma em 2,5, 3, oxalá 3 em algumas situações, mas em detrimento do quê? Da remodelação. De um osso que foi perdido, de um coágulo que ali existiu e que vai se manter ao redor do implante, diferente de um rebordo cicatrizado, que vai se manter a mesma mucosa. E que vai ser fina. Que continuará sendo fina. Mas se eu saio de uma condição periodontal, de um implante imediato, e eu vou para uma condição perimplantar, esse tecido, essa mucosa vai se modificar. Ela vai ter um ganho de espessura. Agora, é o suficiente? E será que o contorno vai se manter? Será que isso vai ter impacto estético e funcional para o paciente? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Acho que baseado nisso... Dá a tua experiência agora. Eu acho que baseado exatamente nisso, assim, um dos primeiros investimentos que eu fiz em 2008, quando entrei no curso de especialização, foi uma máquina fotográfica. E acompanhando os meus casos, eu trabalho há quase 15 anos, vai fazer janeiro agora 15 anos que eu trabalho com implantodontia. Eu comecei a ver os meus casos e foi por isso que eu acabei procurando conhecimento na área periodontal e fiz o curso, né, de tecidos moles contigo de 10 meses lá em São Paulo e foi um baita do investimento que melhorou muito a minha prática clínica e tu virou uma referência nessa área para mim. Obrigado. Então, por isso, esse conhecimento de buscar mais conhecimento em outras especialidades, que eu comecei a ver meus casos de 10, 12, 13 anos pobres de tecido mole. E tu ter esse senso crítico e olhar e dizer assim, cara, preciso melhorar isso aqui. Porque senão, como é que vão ficar os meus casos com 20 anos? Sim, mas tem que lembrar que também são fases de formação e talvez há 15 Ninguém anos olhava atrás pra isso. era Com se o exceção implante era de algum superfície lisa ou não, se se integrava ou não se integrava. Não então, sou desse tempo a aí evolução... Tá tirando cara pra velho. Não, mas digo, a evolução, e talvez daqui 10 anos a gente esteja falando de outras características completamente diferentes, que seja do virtualidade, etc. Exato. E o que eu ia dizer é que hoje, daí tu vai lá e faz teus casos e olha para aquele caso no momento que tu tá operando ali e pensa, como é que eu fazia isso aqui sem ter... Tu deu o exemplo... Autocrítica. O Marcelo deu o exemplo dele, que ele pega os slides dele, de que ele já era referência... Já era uma referência de 15, 20 anos atrás e hoje ele vê que não eram perfeitos como é hoje. Mas aí a gente... Só que para a época eram perfeitos. Que talvez daqui a 10 anos... O de hoje não seja perfeito. Mas aí a gente tem que traçar paralelos. Uma questão é, estamos hoje desenvolvendo uma odontologia de excelência e não sabemos como que ela vai evoluir, a odontologia em si. E aí daqui a 10 anos a gente pode estar fazendo coisas completamente distintas. E a outra é, esse conhecimento já existe no momento e eu não aplico ele. Aí é outra situação. O que não dá e que é inaceitável hoje é um colega que ainda continua praticando odontologia de 15, 20 anos atrás. Que acha que funciona. E acha que está perfeito. Por isso que uma das coisas mais interessantes que eu achei da fala foi que ele quer melhorar ainda mais porque ele sabe que vai evoluir. Se ele ficar nesse patamar, daqui 10 anos ele... Sim. Vai estar abaixo de quem está... E não pega mais. E esse desafio que tu quer um constante... Exatamente. E tu te desafiar, vencer as barreiras é o que vai te fazendo evoluir. E tu vai sendo um formador de opinião, as pessoas vão querer te buscar. Porque, na verdade, isso, né, Guilherme? Você acaba inspirando outras pessoas. Exato. Entendeu? Essa inspiração do Lengda que ele falou. E essa inspiração, e quando a gente está numa sala de aula, que eu acho que é a parte mais enriquecedora, quando você está lá na condição de compartilhar a tua experiência e o teu conhecimento, mas ao mesmo tempo você está aberto a receber indagações e experiências de outros profissionais que têm uma visão diferente da sua. Então, a gente
não ter a arrogância de achar que naquele momento a palavra é toda sua. Não. Ali é o momento de você, como o próprio nome fala, compartilhar conhecimento. Então, você vai compartilhar a tua experiência e também outros compartilharão a experiência deles com você. É só preciso ter a mente aberta, os olhos e os ouvidos totalmente abertos, para que você possa, de fato, crescer. E é onde a gente desperta. Se há um questionamento a respeito de uma determinada técnica que eu não a faço, eu não vou me atrever a fazer qualquer comentário sobre isso. Simplesmente não faço. E se eu um dia farei, eu vou adquirir experiência, como a gente muda de um sistema de implante. E na condição de professor, eu preciso desenvolver uma casuística para depois eu fazer todo e qualquer comentário a respeito daquilo. E não simplesmente subir num palco no dia seguinte e falar que é 1001 maravilhas. Eu acho que isso é um total charlatanismo. E é importante que a gente fique atento nisso, porque a nossa reputação aqui começa a ficar em xeque. Vou completar a frase do teu amigo que disse que basta ver uma vez para repetir, né? Eu acho que basta ver uma vez para fazer o procedimento, mas tem que fazer umas 1000 para poder entender o que está fazendo, né? E talvez não entenda, talvez ele adquira a excelência em copiar a técnica. Porque se ele entender, ele vai ver que tem casos que não dá para fazer aquela técnica. Aí encontra uma frase que eu já usei uma vez, que demora 2 anos para te aprender a fazer, 10 anos para aprender quando fazer e 40 anos para tu aprender quando não fazer aquela técnica. Exato. Porque tu acha que aprendeu, vai fazer sempre, mas tem casos que ela não tem que ficar. Quantas cirurgias você já ousou desafios, isso lá no passado, lá no começo, você ousou, lançou-se a desafios absurdos técnicos e hoje, compreendendo mais, biológicos, com riscos, que hoje certamente você não faria. Eu tenho várias situações. Certamente. Várias situações. Eu acho que assim... A gente vai se desafiando e às vezes... Vai ficando covarde para algumas situações clínicas, porque você sabe, porque você já viveu a experiência de uma complicação, de uma sequela que você gerou para o seu paciente e que você sabe que agora não dá mais para usar da mesma maneira, porque você pode cair nesse risco. E outra também, só para completar. Não estão deixando o mediador falar aqui. E quantos pacientes que a gente deixa de eleger ele também? Sim. Porque tu ficou com a sequela daquele atendimento, que o cara te sugou muito mais do que teria direito de te sugar naquilo ali. Cara, isso aí, a experiência nos tira. O Frisch falou algo bem bacana. Cara, o que eu quero na minha rotina? Né? O que eu quero na minha vivência, no meu ambiente de trabalho? Eu quero paz. Eu quero satisfação. Eu quero ver meus pacientes felizes, os meus funcionários trabalhando felizes. Eu não quero um campo ali só de energia negativa, de estresse, de cobrança. Aquela história, putz, hoje tem aquele paciente. Não quero isso para mim, cara. Então, como que a gente pode gerir isso? Saber eleger os casos. E não desafiar a biologia ignorando as consequências. Porque quando a gente começa e a gente para entender o comportamento inflamatório, comportamento biológico de um reparo, você começa a fazer as técnicas melhores. Sim. De uma forma mais responsável, mais racional. E essa é uma das grandes diferenças Sabe, Marcelo, de um profissional para o outro. Que a gente estava falando dessa questão da experiência docente, né? Estava dizendo que é compartilhar o conhecimento quando a gente está lá. E um dos principais estímulos que a gente deve trazer para o aluno é esse de que ele precisa buscar além do que a gente vai discutir ali. Porque nunca vai se esgotar naquele tempo de aula. Sim, é aquela história do aluno que vai para a faculdade e ele só tem contato com a odontologia quando ele está lá dentro do prédio. Se ele não tem contato quando ele está fora, vai ser pouco. Porque aquele ambiente ali de sala de aula, ele não se esgota. Ele deve ser um estímulo para que o cara vá atrás do conhecimento. E agora... né? Já estamos tomando... Já estamos... A gente sabia que a gente ia estourar o tempo hoje e estava tudo combinado. Né? Merecido. Mas estamos chegando ao final, então a gente já vai encaminhando para as últimas palavras, pensamentos, frases, conselhos, dicas. E a gente quer te ouvir alguma coisa que tu queira deixar aí para quem está nos ouvindo. Uma dica prática para quem está começando agora. O que tu acha? Pode ser? Mas pode customizar, porque às vezes é difícil, né? É muito amplo, quer dizer... desde compra uma máquina fotográfica até vá para casa estudar. Mas qualquer coisa que tu queira deixar aí. Perfeito. Eu vou procurar ser o mais sucinto possível. Eu parto do princípio, né? Eu
eu cito uma frase de um grande amigo meu, né? Eu adoro frase. Ele vai usar numa próxima, pode ter certeza. que é uma grande inspiração, uma grande referência hoje internacional, que ele falou uma vez para mim, nos projetos de pesquisas que a gente faz juntos, né? O que leva a gente a fazer uma pesquisa? Sendo que a gente está fazendo tão bem a nossa clínica, se a gente está tão bem posicionado no mercado, a gente tem uma referência, uma reputação muito boa no mercado. Eu diria porque nós somos clínicos inconformados. Ou seja, eu sei que eu posso melhorar. Eu sei que eu preciso de respostas para eu fazer melhor ainda casos que às vezes não correspondem à minha expectativa. Quantos casos você já devem ter feitos e que o resultado não correspondeu à sua expectativa? Eu preciso de resposta, não posso jogar para debaixo do tapete. Então, quando eu me lancei aí no campo da pesquisa clínica, que hoje a gente vem fazendo, estamos com 3 ensaios clínicos randomizados em andamento, e quem sabe, trabalhos clínicos é um trabalho hercúleo, que você tem que se desdobrar para poder dar conta deles. E nesse campo, a gente está trazendo o quê? Respostas sobre por que eu estou fazendo isso, por que isso funciona bem para uns e para outros não. Então, a inconformidade com alguns resultados nos lança a buscar respostas. Eu diria, para encerrarmos a nossa ótima discussão, né, e para trazermos respostas a quem nos está ouvindo, é que não se confortem ou não se acomodem naquilo que vocês fazem. Vocês podem e devem buscar respostas sobre como melhor podem fazer aquilo que você já considera fazer bem. Dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor. Isso é evolução. E a gente está em franca e constante evolução. A literatura vem em constante crescimento, nos trazendo resposta sobre como nós melhor podemos fazer isso. Então, as respostas se acontecem e elas vêm como? No relacionamento. Então, invista na relação humana, invista no seu aprimoramento clínico, mas jamais esqueça dos fundamentos daquilo que é básico numa graduação, que é a compreensão do sistema inflamatório, da biologia, que é a base de tudo isso que nós fazemos. Então, essa é a racionalidade sobre como hoje nós devemos conduzir a nossa especialidade. Até eu vou me arriscar numa frase hoje, então, para terminar inspirado no nosso papo. É aquela história de que na odontologia não existe chegada. A gente tem um ponto de partida e nunca vai ter um ponto de chegada. Ela vai estar sempre, né? A gente vai estar sempre buscando, a gente vai se aposentar buscando melhorar. Certeza. E sabendo que aquilo lá vai seguir depois de nós. Então a gente tem que tentar fazer o máximo possível sempre do momento que a gente está vivendo. Por isso que a gente não deve se angustiar com os próximos 10 anos. A gente tem que se angustiar com o momento atual e pensando que a gente vai seguir nessa busca, né? Nós vamos parar e virão outros para ocupar os nossos lugares. Com certeza. Então, como vai ser a nossa odontologia daqui a 40, 50 anos, quando nós já não mais estivermos atuando? Que ela seja melhor do que hoje, certamente. Certamente. Será? Tá? Certamente, Mas será. será que as pessoas estarão preparadas para isso? Existe algo que é tão importante quanto? É o ser humano. Nós lidamos com pessoas. E se nós lidamos com pessoas, nós precisamos ter técnicas também de forma de nos relacionarmos, porque são diferentes comportamentos, são diferentes personalidades, são diferentes anseios, expectativas, e que elas precisam ser perfeitamente bem gerenciadas. Não é só técnica. Isso é uma grande diferença. Que baita episódio. Que baita episódio. Bom, Marcelo. Obrigado. Começamos, então, agora os agradecimentos. Muito obrigado pela tua presença. A gente vai precisar já agendar contigo na saída aqui mais um para a gente... Episódio 2. Será Episódio 2 com o Eu já Marcelo estava imenso. pensando que eu ia abrir um vinho e ver o vídeo, assistir de novo, porque... para falar... Não, isso com certeza, né? que isso. Para falarmos de mais técnica, de mais odontologia e de vida de uma maneira geral, né? Sabe um ponto, Laura, que eu, não querendo me alongar, é que eu acho que é bem válido quando você debate temas como esse, abertamente, como nós estamos conversando aqui, como se fosse um papo de boteco entre 4 especialistas, 4 professores com diferentes visões, mas que convergem para algo em comum, que é buscar excelência. Tá? Todos nós convergimos para isso. Agora, o caminho eu escolho dentro das minhas habilidades.
E quando a gente fala de habilidade, né, que é o que a maioria se preocupa, qual é o meio que eu faço o desenvolvimento dessas habilidades? Existem técnicas também, tá? E isso se encontra, se acha dentro de um ciclo de relacionamento que a gente constrói, trocando experiência, trocando informações, que hoje corre solta e a gente pode compartilhar num outro momento falando sobre isso. Aprendemos bastante, nós 4, eu acho, nesse papo, né? Quem vai nos ouvir, vai nos assistir, não tenho dúvida que vai aprender bastante também, vai sair mais estimulado para ir atrás de conhecimentos. Então, com isso, a gente agradeço meus colegas aqui sempre de mesa. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigado pela presença. E você, que se gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, deixe comentários, sugestões, que a gente vai, com certeza, transformar isso em mais conteúdo aqui na Head Education. Muito obrigado a todos e um abraço e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, foi ótimo. Obrigado, Laura. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Fischer, pela oportunidade. Valeu.